Cesta básica nacional. sobre valor. Olá, está começando então o nosso primeiro episódio do Descomplicando o Tributês. Nesta temporada, a nossa série vai falar sobre a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. Já teve idas e vindas, estava na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara Federal e agora nós estamos aqui hoje para falar sobre um dos pontos mais importantes, mais polêmicos, mais complexos, mas que a gente precisa entender. Se trata do que era o Conselho Federativo e agora mudou o nome para Comitê Gestor do IBS. Vamos falar mais daqui a pouquinho sobre isso com os nossos convidados que estão aqui. Mas antes disso, não se esqueça, se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveite e inscreva-se, aperte o sininho para receber as notificações e se gostar do conteúdo, deixa o like que ajuda a nossa equipe a produzir ainda mais conteúdo de qualidade aqui para você, tá bom? E para conversar conosco sobre esse tema, estão aqui comigo no estúdio o diretor do Sindifisco RS, Celso Magliani, que também é diretor da FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, e também da Pública Central do Servidor. Também nos acompanha aqui no estúdio o diretor do Sindifisco, Luciano Garcia Barbosa, que é auditor fiscal também e diretor de assuntos técnicos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Bem-vindo, Celso. Obrigado, saudação a todos, né? Acho que a gente precisa debater muito sobre esse tema, reforma tributária e desse órgão interfederativo que vai contribuir com a gestão integrada do tributo. Acho que é um bom momento para a gente debater e acho que tem muita coisa para regulamentar quanto ao funcionamento desse órgão ainda, mas eu vejo que houveram muitos avanços no Senado com relação a essa questão, né? Em relação ao respeito ao pacto federativo e respeito ao processo democrático tributário, enfim, acho que vamos ter uma boa conversa sobre o tema. Que bom. Bem-vindo também, Luciano. Obrigado pela tua participação Everton. Aqui com a gente. É um prazer estar aqui contribuindo, debatendo esse assunto que é muito importante para todo brasileiro, né? Então, bom debate, espero que seja produtivo. Certamente vai ser. Bom, logo no início aqui na abertura, eu já confundi o termo ali, comitê gestor, com o Conselho Federativo, que era o nome inicial, né? Começou na Câmara, depois mudou. Então, Celso, explica para nós aí o que era esse conselho que se transformou num comitê e qual é o objetivo desse comitê. Então, no texto aprovado originalmente na Câmara pela PEC 45, esse órgão interfederativo, que nós chamamos de forma genérica, saiu aprovado de lá como Conselho Federativo. A gente começou a chamar aqui de CONFED, né? Nosso diretor técnico aqui tem feito um trabalho forte de acompanhamento. E o CONFED ele acabou saindo da Câmara tonificado, com superpoderes, né? Esses superpoderes, na realidade, subtraíam a autonomia das unidades da federação em relação à gestão dos seus tributos e dos recursos deles advindos. Uhum. Né? E, obviamente, a partir do momento que eles subtraíam esta autonomia das unidades, também subtraíam de suas administrações tributárias e acabavam por descaracterizar da forma com que estava posto numa avaliação prévia minha, né, o funcionamento das administrações tributárias nas unidades da federação. O Senado teve bastante sensibilidade com relação a esse tema, houve bastante debate. Na Câmara Federal, a aprovação se deu de uma forma bastante célere. O texto final chegou
para votação 2 horas antes e houve muito pouco tempo para resolver essas questões. Apesar do quórum altamente positivo com que foi aprovado. Então, o Senado se debruçou sobre o tema e redesenhou, resgatou em parte importante essa autonomia das unidades da federação e a condição dessas unidades, junto com suas administrações tributárias, comandar o seu processo tributário, né? Gerir o seu processo tributário. Acho que isso foi bastante positivo e agora, durante o processo, a gente vai conversando, né? Ele foi readequado ao chamamento de comitê gestor, a exemplo do Simples Nacional, né? E teve aí uma redução importante das atribuições que eles detinham originalmente, né? Já que ele detinha originalmente alguns poderes característicos mesmo só de Estado, autônomo e soberano. Celso, aproveitando para te fazer uma pergunta, a federação, nossa FENAFISCO e o Pacto de Brasília tiveram uma influência bem forte em adaptar essa mudança, né? Sim, diretor Luciano, sem dúvida. A FENAFISCO, juntamente com 8 outras entidades representativas dos trabalhadores da administração tributária no Brasil, então, outras 8 entidades nacionais, fez um movimento bastante grande junto ao Senado, né, para demonstrar que, da forma como estava, a autonomia das unidades da federação estava totalmente abalada nessa área e essas unidades perderiam a capacidade e a condição de gerir os seus tributos. Então, a FENAFISCO, como outras entidades do Pacto, se pronunciaram junto à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, junto à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, alertando os parlamentares, os senadores, né, da necessidade de mudar esse estado de coisa em respeito a pontos pétreos da nossa Constituição, e o Senado foi muito sensível nessa questão. O Senado é a casa da federação. Foi muito sensível e debatendo com os diversos segmentos que tiveram nas audiências públicas que ocorreram nessas 2 comissões, na CCJ e na CAE, conseguiu, então, dentro de sua visão, readequar esse processo de gestão interfederativa dos tributos. Porque quando você começa a cobrar no destino, você tem um processo integrado de gestão. E essa gestão interfederativa precisava ser adequada e o Senado conseguiu fazer isso de uma forma bem razoável, né? O Conselho detinha inicialmente a iniciativa legal, a definição de normas infralegais, interpretação do contencioso, arrecadar, compensar e distribuir as receitas. Nesse arrecadar, compensar e distribuir as receitas, que foi mantido, existem alguns poderes que se confundem um pouco entre a soberania das unidades da federação e o próprio Conselho. E como o Conselho era detentor direto das competências, né? Ele era o detentor direto, dele é que derivavam as decisões de fiscalizar, lançar, cobrança, representação administrativa e judicial do IBS. Ele podia, inclusive, definir e delegar as atividades e até do poder de tributar, isso diretamente das administrações tributárias e das procuradorias. Então, obviamente que esse quadro precisava mudar e o Senado trabalhou essa mudança. Pois então, a gente vai falar nos próximos episódios sobre outros termos, né, que caso alguém fique na dúvida, que a gente utiliza aqui como no próprio IBS, né, que é o IBS, o contencioso, né, nos próximos episódios a gente também aborda sobre esse tema aqui. Mas hoje, Celso, eu fiquei na dúvida com essa tua colocação se as receitas estaduais e as receitas estaduais e distrital e as receitas municipais também, elas estariam perdendo a sua forma de atuação. Tu já falaste aqui em autonomia, né? Mas a estrutura toda que é montada atualmente, como é que ficaria dessas receitas?
O que eu vou te dizer? Eu vou pensar no que ficou definido com o comitê gestor. Né? Então, a partir do comitê gestor, essas unidades estaduais recuperaram, né, a sua condição de trabalho. Então, hoje, tu pode dizer que a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e judicial do imposto serão realizadas pelas administrações tributárias e pelas procuradorias. Então, foi resgatado o poder de tributar. Esse é o entendimento, né? Tanto nos estados, municípios, como no Distrito Federal. Então, as hipóteses de delegação de atividade serão definidas por essas administrações tributárias e pelas procuradorias. Cabe ao comitê gestor a coordenação dessas atividades administrativas, mas essas definições de competências voltaram, então, para as unidades da federação, o que lhe resgatou a condição de tributar, de gerir o seu tributo. E aí, então, recomeça todo um processo novo. Tu me pergunta como seria o anterior, acho que seria muito complicado, realmente. Seria muito complicado. Acho que nós aqui no fim... Uma centralização muito forte. Do conselho, né? Nós aqui no no formato anterior. Nunca defendemos o comitê gestor na situação em que estava, muito embora alguns colegas por aí afora tenham defendido o comitê gestor na situação que estava. Eu acho um grande equívoco, Conselho Federativo, era a versão anterior e eu confundo agora com o nome comitê gestor. Né? Mas, na realidade, o que eu vejo é que nós teríamos administrações tributárias esperando ordens num Conselho Federativo. Tá? Lembrando também, Celso, que nós tivemos eu considero particularmente um efeito da mudança muito positivo também, que foi a definição de que o representante no comitê gestor, ele tem que ser um servidor membro da administração tributária. Então, isso aí era também um ponto que nós não tínhamos no Conselho Federativo e foi um ponto de melhora, né? Pois eu ia entrar nessa questão, Celso, da composição. O site do Senado, a gente tem aqui, ele divulga que a composição se dá da seguinte forma: 27 membros representando cada estado e o Distrito Federal. Outros 27 membros representando o conjunto dos municípios, sendo que 14 representações são escolhidas de forma igual entre os municípios e 13 considerando o tamanho da população. Ou seja, esses 13 pode variar se mudar o censo ali, né? A composição demográfica de cada município, mas tem mais 14 que serão escolhidas de forma igual. Como seria isso? Eu acho que a lei complementar vai ter muito a nos dizer sobre isso, tá? Porque esse de forma igual vai envolver processos colegiados e, evidentemente, vão envolver indicações relacionadas com os comandos políticos dessas unidades da federação. É assim que eu vejo. A lei complementar poderá, enfim, ajudar a democratizar um pouco mais esse processo. Com relação ao comando da administração tributária, nós tivemos um avanço, né? Que o presidente do comitê gestor deverá ser sabatinado pelo Senado e o pré-requisito oxalá fosse esse, mas o pré-requisito é que ele tenha profundos conhecimentos de administração tributária, mas que não necessariamente ele seja um servidor oriundo da administração tributária. Né? Ele pode ser um consultor, né? Que tenha comprovados e profundos conhecimentos de administração tributária sem nunca ter sido parte da administração tributária. O que a lei dispõe lá é que ele terá que ter profundos conhecimentos de administração tributária e ser sabatinado pelo Senado. Eu acho que isso já é bom, tá? Porque a lei complementar deverá estabelecer alguns pré-requisitos para os membros desse conselho participar. E como foi fortemente alardeado durante o processo na Câmara, principalmente na entrada do Senado, o antigo Conselho Federativo, esse órgão interfederativo é para ser um órgão técnico. O órgão é técnico, não é político. Eu ouvi isso algumas centenas de vezes. E agora é relegado à condição de comitê gestor mais ainda. Deve ser um órgão técnico.
E sendo um órgão técnico, com certeza, esses 54 membros deverão ter pré-requisitos que venham a prover essa condição técnica do órgão para que eles possam fazer parte do Conselho Federativo, né? E o que seria mais qualificador do que terem eles o pré-requisito de serem oriundos das administrações tributárias, enfim, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eu acho que essa seria um pré-requisito qualificatório que ia trazer muita segurança para a qualidade e para a experiência do Conselho Federativo. Oxalá, ao construir a legislação complementar, né, se consiga avançar nesse sentido para se ter uma condição qualificatória desses membros que tanto se quer um Conselho Federativo que possa contribuir com o conjunto das unidades da federação na questão do IBS. Celso, um desafio adicional que ficou é a questão do contencioso, né? Porque temos ali dois impostos, CBS e IBS, meio siameses, que parece que a centralização no comitê gestor das decisões de contencioso parece que tende ali a uma centralização. Olha, diretor Luciano, o que vejo nesse processo, em primeiro lugar, eu não concordo com a centralização do contencioso no comitê gestor. Realmente acho difícil ver isso, porque são quase 5.500 municípios, né? São os estados mais o Distrito Federal. E, assim, o contencioso aqui no Rio Grande do Sul já é enorme, já tem um tempo enorme, tudo. Agora nós vamos concentrar tudo isso em um único lugar. Eu acho bastante complexo. Vocês conseguem imaginar o CARF hoje da Receita Federal vira uma coisa pequena perto desse. Vocês imaginem o contencioso de São Paulo. Uhum. Vocês imaginem como esse processo vai ser coordenado, como esse processo vai ser viabilizado. Evidente que é possível tudo viabilizar, mas será que ao olhar esse processo de uma única janela eu vou dinamizar ele, vou desconsiderar questões regionais, vou desconsiderar uma série de outras questões, talvez vou partir para vetores de decisão, né? Olha, essa decisão eu vou uniformizar a partir da condição de um grupo de experts do comitê gestor. Então, eu não vi bem ainda como isso vai funcionar. Inicialmente, não vejo com bons olhos. Acho que as questões regionais e locais serão desconsideradas, né? Ou terão maior dificuldade para serem consideradas. E acho que nós vamos ter um monstro em termos de números. Nós vamos ter esse monstro em termos de números por uma questão muito simples. Contencioso no CARF hoje beira aos 5 trilhões, passa dos 5 trilhões. No Rio Grande do Sul ele não é pequeno, ele é bastante grande, em São Paulo ele é enorme, né? Como é que nós vamos juntar São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, juntar esses contenciosos todos? Eu vejo com dificuldade. Uhum. E não vejo assim o objetivo claro, uma vez que nós poderíamos deixar a terceira instância lá para o comitê gestor e criar uma terceira instância que alinhasse os entendimentos, né, e cujas decisões de terceira instância poderiam ser vinculantes. Entendeu? E separando também a CBS, que teria uma decisão, né, federal e que em mesclar essas decisões pode representar aí uma perda, né? Eu penso que elas têm que funcionar separadamente hoje, tá? Então, nós temos o imposto de consumo, né, dos estados, Distrito Federal e municípios, o imposto de consumo da União, né? Muito embora eles sejam irmãos siameses, pelas regras de fato gerador, base de cálculo, contribuinte,
né? Na questão do contencioso, eu penso que eles devem se manter separados, talvez com decisões até parecidas, porque as regras com relação a essas questões que eu levantei seriam as mesmas, né? Mas não necessariamente vinculantes, né? Os prismas não são os mesmos. Então, eu acho que, para fazer o alinhamento de entendimento, o comitê gestor poderia ter ficado com uma terceira instância. É isso. Mas não ficou, ficou com todo o contencioso. Isso reduziu em muito o poder de relação direta das administrações tributárias, né, com os contribuintes locais. Penso também que o trabalho tem muito a ver com orientação também. Né? Muitas vezes a orientação ao contribuinte evita um processo de litígio, consegue achar saídas, né, dentro da lei mais adequadas. Mas, enfim, havia um interesse enorme em concentrar essas decisões e, obviamente, penso eu, seria uma forma de padronizar esses entendimentos, e nós temos que ter clareza que o comitê gestor ele vai trabalhar com alguma coisa acima de 1 trilhão de tributos, né? Mas não vai ser político, ele é técnico. Mas o número é muito grande, é muito importante. Então, nós conhecemos o processo decisório no país e o processo de pressão. Nós vimos a pressão política que sofreu o CARF, por exemplo, né? A retirada do voto de qualidade. Exatamente. Então, assim, como vai funcionar essa concentração de pressão para essas decisões de contencioso com essa enorme pressão dentro do comitê gestor? É uma boa pergunta. No fundo, a gente acaba ficando com muitas perguntas, porque ainda vai ser, depois de aprovado ainda, como vai ser aprovado, né? Se aprova agora na Câmara direto, talvez não precise voltar para o Senado, é bem possível, né, Celso? Existe uma grande perspectiva, tá? Eu tenho acompanhado as conversas em torno da votação na Câmara, e os menos pessimistas diriam que a semana que vem está aprovado. Até mesmo porque, se houver mudanças que necessita o retorno ao Senado, provavelmente não teremos tempo para concluir esse processo nessa legislatura, que é um dos objetivos do governo. Nós temos que ter clareza que a Câmara pode, sem traumas, né? Sem traumas, eu digo sem ter que voltar para o Senado, suprimir partes do trecho que foi aprovado. Mas, se ela modificar, tem que voltar para o Senado. Então, existe todo um processo, e a gente viu ontem, por exemplo, o relator deu uma entrevista grande ontem, ele disse muito claramente que a ideia não é fracionar a proposta de emenda. A ideia não é fracionar, a ideia é aprová-la integralmente, e nessas condições, evidentemente, não haveria espaço para alterações, sim para algumas supressões que aí podem comprometer o processo. Então, eu te diria que há grande chance de haverem poucas modificações. Tá certo. A gente segue, então, tratando desse tema aqui, e a gente percebe, né, que pode ter muitas alterações, ainda não só durante o processo de tramitação de aprovação da PEC, mas depois, né, como vai se dar as regulamentações de todos esses processos. Porque o que me parece, Celso, estou comentando aqui, que fica muito aberto como o comitê gestor vai funcionar, né, como ele vai agir, principalmente em relação aos contenciosos. Né, porque atualmente nós temos, aqui no caso do Rio Grande do Sul, né, o TARF, né? E o TARF tem essa atuação próxima da comunidade. Como ficaria se fosse através do comitê gestor? Ele iria ter uma sala, um local, um prédio aqui, mesmo seria tudo via Brasília? Né? Quais os servidores ou pessoas que estariam atuando? Quem seriam os julgadores? Quem seriam os julgadores? É tudo fica muito aberto, né? Sendo que existe uma estrutura. Mas, de qualquer forma, a aposta nessa reforma, pelo que a gente tem ouvido até o momento, é que ela venha, de uma forma geral, melhorar, né? Posto o que ela não reforma, né, Celso? A atual reforma, de forma
tu já tem colocado isso, ela não reforma totalmente o sistema tributário. Até antes da gente encerrar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, a gente sai um pouco da pauta aqui do Comitê Gestor, mas fala da reforma em si. Como esse é o nosso primeiro episódio, seria bom se tu pudesse comentar para nós o escopo geral dessa reforma. Então, antes de entrar nessa fase, eu queria, em primeiro lugar, eu acho que cabe uma valorização do trabalho do Senado, da Câmara, sem dúvida nenhuma, porque conseguiu acelerar e tirar do forno um texto que estava no forno há 30 anos, quase. Né? Do Senado, porque conseguiu fazer o aperfeiçoamento nesse texto, conseguiu conciliar interesses para fazer muitos avanços. E das entidades do fisco, de todas as entidades da sociedade civil, que trabalharam muito e contribuíram muito para aprimorar esse texto. Ficou perfeito? Claro que não, longe disso. Mas ele aperfeiçoou um pouco, sim. Né? Existe uma tendência mais restrita de aperfeiçoamento na Câmara, tá? E depois vem a fase das leis complementares. Lá, quando o texto saiu da Câmara para o Senado, hoje eu não tenho essa contagem, essa estatística, mas lá ele tinha 56 remissões a leis complementares, que poderão aí chegar a 4, 5 leis complementares para ajustar esse texto, né, para regulamentar o funcionamento desse texto. Então, esse vai ser um momento importante, vai ser um momento em que a sociedade e mesmo as entidades do fisco têm que estar atentas e contribuindo para que, através dessas leis complementares, se consiga adequar a execução da reforma dos impostos de consumo da melhor forma possível. Então, o que a gente tem que ter claro? No Brasil, hoje, se tu pegar os impostos de consumo junto com os impostos de folha, por exemplo, me perdoa misturar essa conta, tu vai para lá de 60% do financiamento da carga tributária. Tá? Então, quando a gente diz assim, a reforma dos impostos de consumo, talvez eu esteja falando do financiamento da metade da nossa carga tributária. Então, é uma reforma importante, a reforma dos impostos de consumo, e ela vai mudar hoje uma relação importante, que é levar a cobrança para o destino, que é mais justo para a economia de cada localidade. Então, a reforma é importante e necessária para a sociedade brasileira, e toda essa preocupação que a gente teve de levar a crítica foi para aprimorar e evitar a concentração de poder num órgão que ia acabar se transformando em algo hipertrofiado em função dos poderes que ele ia concentrar. Mas a reforma é boa e necessária, e agora precisa ampliar. E a Câmara e o governo estão dando sinais de que estão trabalhando por essa ampliação, que vão acelerar com readequações, por exemplo, no imposto de renda, que hoje no Brasil financia algo de em torno de 20% da carga, um pouquinho mais, né? E que precisa mudar. Então, aí sim nós vamos chegar numa reforma tributária abrangente, né? Que vai mexer com os atores do financiamento do Estado brasileiro, né? Hoje nós temos lá os trabalhadores carregando através desses impostos de consumo, que são muito injustos, porque são altamente regressivos. Nós temos trabalhadores lá que têm quase nenhum poder, né? Tem muita gente abaixo da linha da miséria, aí, carregando todos juntos, com a classe média, com os mais ricos, 50% da carga tributária em condições iguais. Né? E isso vai ser alterado por uma reforma tributária ampla, e nós defendemos, através da nossa federação, né, justa e solidária, que permita que o tributo seja, sim, utilizado como meio de redução das desigualdades e de redistribuição das riquezas do país. Isso é a exemplo de países na Europa e de outros países no mundo. Essa redução das diferenças sociais é feita pela readequação da distribuição dessa carga, e nós somos favoráveis a isso, né? E vamos, sim, contribuir com isso. Estamos sentindo, neste momento, e política tudo muda, né? Eu ouvi de um político experiente uma vez que política é como as nuvens. Tu olha, está de um jeito. Daqui a pouco tu olha, está do outro jeito. Mas, nesse momento, nos parece
que há forte perspectiva dessa reforma tributária avançar e avançar positivamente para o desenvolvimento do Brasil. Porque quando tu tem uma distribuição de riqueza mais adequada nas classes de consumidores, principalmente, esse desenvolvimento flui naturalmente, né? Cresce emprego, cresce renda, cresce tudo. Então, te dizer que a reforma tributária é boa e necessária, precisou esses ajustes que foram feitos até aqui e muitos outros que serão feitos, e nós vamos tentar contribuir tanto quanto possível, contando, inclusive, com a contribuição do nosso diretor Luciano, que não deixou de mandar os seus textos técnicos para contribuir com o nosso trabalho lá em Brasília. Tá certo, Celso. Olha, com essa finalização, essa explicação do Celso, fica demonstrado parte da nossa proposta aqui de fazer esse programa, né, essa websérie que é Descomplicar o Tributês, mas porque a população precisa entender e precisa se apropriar dessa discussão. Ela não pode ficar só lá nos bastidores, nos corredores da Câmara e do Senado. A população precisa entender, porque o que vai sair daqui, o que está saindo daqui, vai interferir lá no preço do mercadinho, né, a qualidade da nossa rua, né, do asfalto ou da nossa calçada, enfim, da nossa cidade onde nós vivemos. Tudo influencia em tudo. E isso aqui influencia principalmente, a gente acredita, nos preços. Inclusive, sobre os preços, nós vamos falar sobre um outro episódio nosso específico sobre o cashback, né, que é esse retorno sobre o valor que é pago sobre determinadas mercadorias, que a reforma tributária traz isso também. No próximo episódio, nos acompanhe aqui e que a gente vai trazer esse tema também, entre outros, tá bom? Eu queria agradecer muito aqui a participação do Celso, né, que vem nos abrilhantar com a presença aqui no nosso estúdio. Celso que tem participado muito em Brasília, lá tanto na Câmara quanto no Senado, né, todas as semanas, voando aqui de Porto Alegre, Brasília, fazendo essa ponte aérea, porque é preciso, né, Celso, como tu falaste aqui, é preciso sim estar muito atento e muito junto desse processo todo de reforma. E agradecer também ao diretor Luciano, né, que também é brilhante, que me ajuda nas questões e aprofunda nas questões técnicas. Eu queria passar assim uma palavrinha final para vocês e depois tem mais uma surpresinha no final que também quem está nos acompanhando, se ficar, vai poder apreciar. Luciano. Então, Everton, só agradecer aí a oportunidade, reforçar que a aprovação, embora pareça ser um ponto de chegada, ainda temos um longo caminho de regulamentação pela frente. A própria transição da reforma tributária, ela tem transições longas de processos de adaptação e, como toda mudança, vai ocorrer adaptações, né? Então, nós estamos aí com esse propósito de colaborar, contribuir. As entidades do fisco têm se mantido bastante presente em todo esse debate, influenciando muito positivamente, e eu acredito que tudo isso aí é muito importante para a gente construir aí o melhor para o Brasil. Tá certo. Celso, muito obrigado, então, pelas considerações finais aí do nosso episódio. Olha, eu acho extremamente importante que a gente possa conversar isso e nós precisamos descer um pouco na nossa linguagem para os que nos ouvem entender um pouco mais e dizer que a gente dedicou esse episódio ao comitê gestor que fala, enfim, do comando central dos novos tributos e especificamente nos reportando ao IBS. Acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre o IBS para que as pessoas possam entender o que tu disse. Como é que ele vai influenciar lá no preço do produto ou serviço que o cidadão vai usar? Como é que ele vai recolher esse imposto? Como é que ele vai ver isso? Nessa fase, nós falamos um pouquinho de comando e gestão, então a gente está conversando um pouco mais para nós mesmos, né? Mas eu acho importante que a gente avance para tentar explicar para a dona Maria e para o seu José, né, como é que isso vai influenciar na vida dele, cidadão, né, consumidor. Espero que a gente consiga chegar lá, espero que a gente consiga levar uma forte contribuição nas leis complementares para que a expectativa da reforma seja atingida e traga desenvolvimento e uma melhoria da condição de consumo da sociedade brasileira. É isso.
Tá certo, Celso. Muito obrigado. Tá aceita a tua proposta, então. Vamos fazer um especial depois sobre IBS. Muito bom a gente poder falar sobre isso. Tá bom. Para você que nos acompanhou aqui até o final, nosso muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar o like, né, o joinha, como o pessoal diz aí na internet, significa que gostou e que vai dizer para o YouTube que coloque esse conteúdo aí para mais gente ouvir. Tá bom? E também aperte o sininho, porque apertando o sininho que aparece aqui embaixo no vídeo, você, além de se inscrever, recebe as notificações para os próximos episódios. Tá bom? Se gostou, fica aí que vai subir o hall agora. Cesta básica nacional. Justiça tributária. Necessária. Injustiça e equívoco na distribuição do custo do Estado. Injusta. Distribuição do peso certo para os elementos certos, ou seja, dar o peso para quem tem maior força para carregar. Equilíbrio. Necessidade de mudar a casa, melhorar a forma geral como as coisas estão sendo feitas. Estava na hora de acontecer. Um país que tem um grande potencial. Vai dar certo. Tem tudo para dar certo. Pessoas qualificadas, preparadas e dispostas a trabalhar pela melhoria da vida em sociedade e para dar rigidez na condição de financiamento do Estado para que ele possa atender às demandas da sociedade. Excelência. Necessário. Sustenta a nação.